Olá, bom dia. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa Opinião desta sexta-feira. Muito obrigado mesmo pela companhia. Você que nos acompanha pela TV Cultura, pela sua TV Nova. Olha, uma vez uma criança chegou para o pai e disse: pai, quanto é que custa uma hora de trabalho? E aí o pai perguntou: filho, uma hora de trabalho de quem? Eu falei: sua, pai, uma hora de trabalho sua. Aí em torno de R$100. E o seu pai era um homem muito ocupado, um grande empresário, e aquele garoto pegou, meteu a mão no bolso, tirou algumas moedas, disse: eu tenho R$6, faltam 94. Tinha como o senhor parcelar e tirar pelo menos uma hora do seu dia para ficar comigo? Outra coisa interessante também nessa mesma linha foi que uma criança procurou o pai que estava trabalhando, ele trabalhava em casa, e ele tentava de todas as formas poder chamar a atenção do pai, e o pai sempre mandando aquele garoto ir embora. Não conseguindo se livrar dele, o pai pegou um jornal. O jornal, de um lado, existia um globo terrestre, e ele picotou, rasgou todo, entregou ao menino e disse: monte o globo. Se você conseguir montar a terra, eu tenho um tempinho para você. Em menos de 2 minutos, o menino entregou todo grudado aquele pedaço de jornal e o mapa completo, certinho. E o pai olhou e disse: como é, garoto, que você conseguiu consertar o mundo? E ele fez: ah, pai, o mundo não entendi. Quando o senhor me mostrou o jornal, do outro lado tinha um homem. Eu só precisei montar o homem. E na hora que eu montei o homem, eu consertei o mundo. Hoje a gente vai falar de crianças no nosso programa. Para isso nós temos 2 convidadas especialíssimas. Por que 2 convidadas de forma bem especial? Uma delas é minha amiga de infância. Eu tinha 10 anos de idade quando nós nos conhecemos, que é Shirley Freitas, que é psicóloga. Bom dia, Shirley, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. A outra convidada é presidente da APAI Pernambuco, né? A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a Federação de Pernambuco, que é a Amélia Borges, que também é psicóloga. Seja bem-vinda e bom dia. Obrigada, bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui com vocês discutindo esse tema que eu amo tanto, que é criança. Muito bem, a gente vai ver um vídeo que mostra um garotinho com síndrome de Down. Esse vídeo circulou na internet aí esses dias e de repente esse garotinho ele é agredido. Vamos observar as imagens. Bem, pelas imagens ali, eu não tinha visto ainda, estou vendo pela primeira vez. Eu até brinquei no início que era surpresa para mim, como era para vocês, muitas vezes. E o que eu achei é o seguinte, é que ela teve uma atitude certa, entre aspas, e uma atitude errada. A atitude certa, entre aspas, no meu ponto de vista, é que ela teve uma reação. Ela não viu quem estava atrás dela. Quando a criança bateu, ela revidou ali de forma automática. Vocês, como psicólogos, vão poder dizer melhor se é isso ou não. Mas depois a atitude errada foi que, vendo que era uma criança, para ela se revestir de sentimento de mãe, de tia, de avó, de amiga, de companheira, de ser humano, e correr para socorrer imediatamente a criança. Na minha opinião, e na opinião de vocês. Shirley. Não, a mesma coisa.
A gente tem um condicionamento reflexo, né? Você às vezes pensa que está sendo abordada até ela estava ali num lugar fechado, intertida no celular, mas é como se você fosse ser agredida, eu me defendo. Mas não tem ela não demonstra nenhum tipo, nem de pedir desculpas, o mínimo de educação, mas também aquela coisa de ser carinhosa, acolhedora, né? A criança é bem pequena, mesmo se fosse um DAO adulto, ela não teria que ter essa reação. E a pessoa vem, chega junto, ela vê passar e continua naquela apatia, né? Nós estamos desenvolvendo cada dia mais uma autoproteção, inclusive de falta de ser generoso com o outro, de gentileza com o outro e de transformar a agressividade em algo de se repensar. Talvez isso aí é muito contextual, eu pensei que também fosse outra coisa, né? Mas assim, existem agressões bem mais focadas do que essa. Verdade. Né? Beirando a insensibilidade completa. E acho que é esse o olho. Onde é que está a nossa sensibilidade? Onde é que ela fica? Amélia, você trabalha com crianças que têm deficiências e outras portadoras de Down e outras doenças. E o que a gente percebeu ali também dela, não sei se eu estou enganado, mas depois que ela agride a criança, sem querer, ela olha para o seu companheiro ali ao lado como se estivesse justificando, dizendo, ele bateu em mim primeiro, ou coisa desse tipo, porque ela não reage. Na realidade, como o Shirley estava pontuando essa questão, a gente vê que uma criança síndrome de Down, a síndrome de Down hoje, ela vem agregada a outras patologias, então assim, é muito comum lá no nosso trabalho, nas instituições que nós temos em Pernambuco, nós temos síndrome de Down com autismo ou com um espectro autista, que aí é uma criança mais agressiva, uma criança mais barulhenta. E às vezes as pessoas não se atentam a isso, acham que é má educação, porque é mais fácil a gente tentar justificar do que a gente compreender o contexto. No filme que nós acabamos de ver, realmente é uma ação reflexiva, mas eu digo assim, que o que precisa hoje no mundo é a questão do amor, do amor altruísta, você se identificar no outro, não é? O que está precisando hoje em todas as áreas, desde a área da família, do contato pai, mãe, filho, na instituição que você trabalha, é você ter amor, você ter esse vínculo afetivo que o ser humano, ele não se identifica mais com o outro. E por essa falta de identificação, tanta agressividade, não é? Então, eu revido com tapa, com faca, e aí, assim, são as agressões que nos surpreendem a cada dia, né? Eu digo, meu Deus, o que é que nós vamos esperar mais desse ser humano? O que a gente poderia colocar aí nessa balança, por exemplo? Separação de pais poderia ser um agravante para que crianças tivessem um comportamento diferente. As pessoas sem emprego podia ser um agravante, falta de dinheiro para essa agressividade que hoje ocorre. Motivos existem muitos. Inclusive ancestral mesmo, você já foi agredido pelo pai, o avô também agredia, você cresce, né? As gerações que têm mais de 30 anos, 25, 30 anos, era natural a gente levar chinelada, cinturão, varinha de, de galhos de árvore, né, para levar pisa. Porque o menino era danado, a menina era danada, fio de ferro, né? Era uma forma de conter, né? De parar. Sandália, mães... meu pai mandava ir buscar, né? Vai buscar a sandália para você apanhar. Isso, pronto. Normalmente nós tínhamos famílias com mais de 3 filhos, 4, 5, 6, e era uma maneira de conter, porque a criança tem muita energia. Ali você tinha um contexto, você estava sendo educado com a presença de pai e mãe, e você se sentia até um pouco excluído se aquilo não fosse uma punição para todos. Eu sei que eu estou fazendo errado e aquela chinelada foi merecida. O que acontece é que você hoje tem um desequilíbrio corporal mesmo, do vício da agressividade. Eu lanço uma agressividade e eu vou para o outro para punir o outro sem controle. É diferente de uma mãe e um pai que bate num contexto. Você me tirou do sério, sua danada, vamos ficar aqui, né? Não há isso. Hoje há um detonado, um desequilíbrio, porque nós temos vórtices de energia. E quando a gente desequilibra isso, né? A gente tem, o que a gente diz assim, a gente cega. O sangue vai para os olhos e você agride o outro. Quando você vê, por que eu fiz daquela forma, daquele jeito? E isso é muito grave, porque a gente está caminhando para ver no outro sempre uma ameaça. Quando a gente não era assim.
Se eu chegava perto num lugar público, sei lá, tem muitas cadeiras, eu me sentava junto do outro para me sentir aconchegado. Hoje eu quero estar longe do outro, porque o outro, no mínimo, pode estar competindo não sei comigo. Quem é. Não sei quem é. E isso fica descaracterizado de ser uma agressão, vamos dizer assim, que não traumatiza ou que não vai trazer uma sequela, tá? Porque se você bate em alguém que não pode se defender, tem níveis de sequela nisso, assim. Ah, tá. Ali, por exemplo, aquele menino, não sei, poderia ter sido... Ele já ter mexido no ombro dela 3, 4 vezes naquele dia. A gente viu só uma parte do Exatamente. Vídeo. Alguém que gravou. Pela reação, podia ser, esse menino vem de novo. De novo, como ela estava citando. Mas se fosse, seria mais grave ainda. Sim. Eu prefiro entender que só teve essa parte, porque se uma pessoa deficiente, ou uma pessoa paralítica, ou uma pessoa com Down, vai fazer alguma coisa, eu vou ficando me irritando ao ponto de agredi-lo, é terrível. Eu ia até perguntar, Amélia, o seguinte, crianças sofrem mais agressão no mundo de hoje, isso comparando com adultos, com negros, com mulheres, com pobres e não necessariamente nessa ordem. Certo. Na minha opinião, e a especial, 4 vezes mais. Então, assim, por quê? Porque a criança com deficiência, que é o nosso contexto, ela não compreende. Por ela não compreender, ela sofre várias agressões, certo? E em todos os aspectos que você possa imaginar. Então, isso é imaginável. Eu não tenho nem noção, nem sei como eu poderia dizer assim a vocês, nesse exato momento, quais são os tipos de agressão. Desde um grito, um tapa, a gente viu no vídeo que a criança estava solta no ambiente, então se a mãe estivesse mais próxima, talvez tivesse evitado. O que é que acontece com a criança com deficiência? Às vezes a mãe está tão saturada dela mesma cuidar daquela criança o tempo inteiro, que aí quando ela chega num ambiente fechado, né, como a gente viu, não tinham tantas pessoas, então ela deixa a criança mais livre. E aí é nesse momento que ela agride outra pessoa, que ela se machuca. Por quê? Porque a gente também tem que entender, como o Shirley dizia, a questão do contexto, não é? Geralmente quando o pai abandona a família ou quando o casal se separa, os filhos ficam com a mãe, não é? E a realidade da criança com deficiência, todas as vezes que nasce uma criança com deficiência, isso não é via de regra, não é todos os casos, mas o pai abandona a casa. Que hora na vida alguém pode tomar uma atitude agressiva na hora de repreender? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já.